chegamos numa aula importante, agora interessante, que a gente vai tratar de colisões. Então, nesse momento, a gente vai precisar desenhar um objeto na tela, numa posição qualquer, um outro quadrado, por exemplo, e para que essa posição seja escolhida aleatoriamente pelo próprio computador, a gente vai usar a função sorteia. E as posições possíveis, né, que esse objeto vai ocupar, a gente vai jogar dentro de uma variável do tipo vetor. Então são dois assuntos aqui a se estudar. O randômico, né, o sortear, e vetor, para que a gente crie possibilidades de colocar o objeto na onde a gente quiser. Então vamos lá. Muito bem. Então, alguns ajustes aqui que a gente precisa fazer a partir dessa aula. Primeiro, obviamente, salvar essa aula como aula 4, para a gente ter sempre a referência até onde a gente foi na anterior. Então, aula 4, vou chamar de colisões, tá? E aí, vamos mudar também o painel. Ao invés de escrever posições, a gente vai começar a escrever pontuação. Pontuação. Tá? Porque agora a gente vai, a cada objeto que a gente colidir, a gente vai colocar pontuação, vai crescer a pontuação. E aqui eu vou chamar de pontuação. Essa variável ainda não existe. Eu vou criar ela aqui em cima, ó, como inteiro, pontuação. E obviamente começa com 0, tá? Então, o que eu tenho até agora? Aqui, ó, pontuação, tá? Ainda não muda nada. Agora a gente vai precisar desenhar um objeto aqui para a ideia é que esse objeto ele colida com o outro, como se fosse um objeto capturando o outro, né? Cada vez que eu acessar um objeto aqui, eu gero outro, tá? Então isso vai exigir um pouco de lógica, né, de vetor, de números aleatórios. Vamos ver. Outra coisa também que eu vou fazer é a imagem. Eu vou criar um movimento seguinte, ó, eu vou desenhar a imagem com 25 por 25, tá? Eu vou fazer ela um quadrado perfeito aqui, ó. Por quê? Porque o nosso objeto também vai ter 25 por 25. Então, o que vai mudar? Nada, o objeto agora é menorzinho, tá? O objeto é menorzinho. Muito bem. Bom, agora nós precisamos fazer o seguinte, precisamos desenhar o objeto, que a gente vai chamar, né, de alvo, vamos chamar de alvo, né? E esse alvo, eu vou ter que colocar ele em alguma posição da tela, né? Então, primeiro eu vou criar uma função que desenhe o alvo. Essa função, ela é muito parecida com o objeto aqui, ó. Então, eu vou meio que copiar tudo isso aqui, copiar, e vou criar aqui embaixo, ó, a função desenhar alvo. Alvo. O alvo eu vou colocar com uma cor diferente. Então, se esse cara é azul, o alvo vai ser vermelho. Se você for trabalhar uma imagem, coloca no alvo, sei lá, dinheiro e na imagem alguém que está pegando dinheiro, tá? No nosso caso, a gente tem um quadrado azul que a gente movimenta e vai ter um vermelho que a gente vai buscar. E aí, a questão é, aonde que esse cara vai ser desenhado, né? Então, por enquanto, ó, eu não vou, eu vou deixar XY, mas aí ele vai bater, quer ver? Ó, se eu deixar... Ah, outra coisa, eu preciso também dizer que esse cara vai acontecer, né? Então eu vou vir aqui em cima e vou colocar aqui, ó, desenhar objeto, desenhar alvo. Então ambos vão estar no mesmo lugar, quer ver? Ó, porém quando eu movimento, ó, tá? Então desenhar objeto, desenhar alvo. Tá? Eles estão se movimentando igualzinho, porque o x e y são iguais. Então eu vou criar, como eu estou dizendo que x e y vale para os dois, né? Então eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou colocar assim, ó, inteiro x do alvo. E esse cara vai ser 300. Vai. Inteiro y do alvo. Y do alvo. Esse cara vai ser 300. Aí lá embaixo, no alvo, aquele desenhar alvo, lá embaixo, cadê? Eu vou trocar, vai ser o x do alvo e o y do alvo. Como eu não estou alterando o alvo,
essas variáveis, só x e y, que são as que movimentam o quadrado azul, a ideia é a seguinte, elas começam igual, mas ó, tá vendo? Ela fica, tá? Então, ó, quando eu passar perto dela, né, a ideia é que ela apareça em outro lugar e a pontuação cresça. Tá começando a ficar legal, né? Então ela ficou parada. Bom, agora é o seguinte, ela não vou movimentar, mas eu vou ter que fazer ela aparecer em lugares diferentes. Bom, antes de mais nada, a gente precisa fazer o seguinte, nós precisamos comparar se houve, né, ou se um objeto bateu no outro. Então, eu vou criar aqui uma função, embaixo do desenhar, aqui eu não preciso mais, né? Deixa eu grudar aqui, para ficar com menos espaço, é melhor para ver. Pronto. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar aqui dentro. Bom, a gente vai criar aqui uma função, eu vou chamar, deixa eu ver que nome que é legal. Como eles vão colidir, eu vou chamar de colisão, para testar a colisão. Pronto, colisão, e vou abrir aqui. O que eu preciso testar na colisão? Ver se elas se chocam, né? Ver se um se choca com o outro. Então, como é que eu vou saber que um se choca com o outro? Perguntando, né? Se o y é igual... Desculpa, se o x é igual ao x alvo. Eu tenho que testar os dois, né? Se o x é igual ao x alvo e se o y é igual ao y alvo. Caso eles sejam iguais, é porque eles estão na mesma posição. O x, que é o que eu estou usando para movimentar o quadrado azul, quando ele bater com o quadrado vermelho, é porque ele colidiu. Aqui é igual a igual. Pronto. Então, se eles forem iguais, o que a gente pode fazer, né? A gente pode mudar aqui, ó, deixa eu abrir um quadradinho, pontuação, eu vou dizer que ela é mais, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Ele não tá colidindo, porque ele não tá batendo exatamente na mesma posição, ó. Ele tem que bater, ó. Tá? Então, vamos arrumar isso aqui. Mas a ideia é que, né? Outra coisa. Claro que eu também... Faltou um detalhe, né? Eu preciso testar, né? Eu preciso colocar aqui na lógica principal. Não adianta ela estar lá embaixo, né? Eu preciso dizer aqui em cima se ela colidiu, né? Ou seja, eu preciso saber se houve, né? Então eu vou vir aqui. Antes de renderizar, antes do painel, deixa eu ver. Do painel acho que não preciso. Mas antes de renderizar, eu vou dizer, ó, colisão. Houve colisão? Eu preciso testar. Eu preciso chamar aquela função lá embaixo para ver se elas batem, né? Então, tá vendo? Quando eu estou parado em cima, olha o que acontece, ó. 80. Ainda está muito sensível aqui, né? Tem que ser certinho. Ó, tá vendo? 81. Passei pertinho. 82. Vou fazer um testinho aqui, tá? Eu tenho que andar menos, ó. Tá vendo? Eu tenho que melhorar isso aqui, ó, porque ele está muito sensível. Bom, então, vamos fechar aqui. Agora a gente precisa tratar essa questão do posicionamento, né? Então, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Então, vou mandar aqui, ó. Eu já percebi, vou passar pertinho, passar pertinho, passei de novo, ó, passei de novo. Só que é o seguinte, eu preciso fazer com que isso não apareça logo no começo. Olha o que está acontecendo. Ó. Se eles aparecem no mesmo lado, ó, eu estou em cima, ó, porque eles têm a mesma posição. Então é nessa hora que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que esse objeto ele apareça aleatoriamente na tela. Ele não vai aparecer direto aqui, tá? Então nessa aula a gente criou o objeto e já fez com que, caso eles colidam, né, a pontuação ela cresça, tá? Fica para essa aula essa atividade. Até a próxima.